Olá, pessoal! Neste vídeo falaremos de mais uma equação cônica, a elipse. Vamos lá. Aqui, colocar em tela cheia e vamos, nesse início, falar da construção de uma elipse, pensando nela também como um lugar geométrico. Primeiro passo, você toca aqui, clica em selecionar objetos, pode recolher essa caixinha. Vamos ali. Nesse primeiro passo, eu marco essa caixinha. Fixar 2 pontos, que são os focos da nossa elipse em um plano. Aí a gente determina a distância entre eles com este botãozinho aqui, azul. Tá? No segundo passo, a gente vai imaginar um barbante, uma corda presa nesses pontos F1 e F2. E esticar essa corda, esse barbante, ponta deste lápis. Você pode ver que a gente podia aumentar o comprimento dessa corda. Hein? Mas agora que está tudo montado, no terceiro passo, você pode girar este lápis, que estará limitado pelo comprimento dessa corda. Aqui fica bem simples. Toca nesse play. Então aqui é um processo prático para a construção de uma elipse. Se você tiver curiosidade, procure na internet sobre o problema do jardineiro. Vai mostrar como é que um jardineiro usa esse protocolo para marcar essa curva no solo, por exemplo. Vamos para uma outra parte que vai nos permitir reconhecer os elementos e algo mais sobre esta elipse. Vamos ver a definição. Seja F1 e F2, dois pontos fixos do plano, de modo que a distância entre eles seja 2c, onde c é uma constante positiva. Definimos uma elipse de focos F1 e F2 como um conjunto formado pelos pontos P do plano, tais que a soma das distâncias P a F1 e a F2 seja constante e igual a 2 vezes um valor que definimos como A, sendo que esse A é maior do que C. Nessa construção, a gente já vai perceber. Aqui nós temos a elipse, o seu eixo maior, ou também chamado eixo focal, é onde localizamos os focos. Aqui a gente vê o eixo menor, mas também podemos chamar de eixo não focal, reta não focal. Aqui, no extremo do eixo maior, vemos os vértices da reta focal, do eixo maior. Nesses extremos do eixo menor ou da reta não focal, nós temos os vértices do eixo menor. Vamos observar uma coisa que é interessante. Qualquer ponto P que esteja sobre esta elipse está a uma distância de F1 que, se somada com a distância deste ponto P a F2, resulta em 2A. Este comprimento do eixo maior é igual à soma dessas distâncias. Veja, a gente translada e rotaciona estes segmentos e percebe que a soma das distâncias de P a F1 e a F2 é igual ao comprimento do eixo maior da nossa elipse. E este comprimento é igual a 2A. Olhemos aqui. Neste ponto chamado de centro. Este ponto é o ponto médio dos vértices da reta focal e é também o ponto médio entre os focos. Muito interessante. E aqui a gente percebe para todos os casos, essa soma dessas distâncias é sempre igual ao eixo maior, é sempre igual a 2A. Também vamos deixar bem evidente, vamos prestar atenção, né?
do centro até um dos vértices da reta focal, nós temos uma distância igual a A, já que o centro é o ponto médio. Nós podemos perceber isso aqui, ó. Vamos considerar que esse ponto P coincide com esse vértice da reta não focal, do eixo menor, né? Com o vértice do eixo menor. Ó, quando colocamos o P aqui, essas distâncias se tornam a mesma, né? A gente pode perceber aqui que nós teríamos um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base são os mesmos, estes lados são os mesmos. E, observando essas distâncias se projetando no eixo maior, comprovamos que o centro é o ponto médio destes vértices e, portanto, este segmento, que nós podemos chamar de semi-eixo maior, vai medir A. Agora a gente pode também falar da distância entre os vértices sobre a reta não focal, os vértices do eixo menor, e também aproveitar e notar que essa distância nós vamos chamar de 2B, e que a distância do centro a qualquer um destes vértices vai medir, então, B. Um outro detalhe que pode ser bastante interessante para a gente é notar que a distância entre os focos, que mede 2C, nos permite dizer que a distância do centro a qualquer um dos focos mede C. Vamos aqui para mais uma outra construção. Mas agora vamos nos preocupar em tratar analiticamente esta elipse. Então, vamos procurar reconhecer a equação de uma elipse com o centro na origem e com a reta focal coincidente com o eixo AX. Veja, aqui está o eixo AX, os focos estão sobre o eixo X, a gente pode perceber, pode manipular, eu não consigo tirar do eixo AX, e nós temos bem claramente aqui, do centro até o vértice, nós temos a medida A. Do centro até este vértice, a medida B. E de um dos focos até o centro, a medida C. Marquemos aqui e vejamos a equação da elipse. Objetivamente, o que vai acabar determinando as características gerais dessa elipse são os focos e o comprimento do semi-eixo maior. Veja, eu modifico aqui e a nossa elipse modifica. Eu modifico o foco e a nossa elipse se modifica. Vamos nos focar na equação da elipse. Vamos dá-la por enquanto. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Então, ao olhar para esta equação, é muito importante, portanto, foca ali, ó, ao olhar nesta equação da elipse, é muito importante que você tenha claro que você tem evidente o comprimento do semi-eixo maior e o comprimento do semi-eixo menor. Modificamos o comprimento do semi-eixo maior e, obviamente, o semi-eixo menor continua a diminuir. Então, esse semi-eixo maior estando sobre o eixo AX nos mostra a elipse com esta característica. Já que estivemos falando dessas distâncias A, B e C, podemos definir aqui agora a excentricidade. A excentricidade de uma elipse dá-se pela divisão do comprimento de C pelo comprimento de A. Aqui. Se eu diminuir a distância focal de modo que os focos coincidam com o centro,
nós vamos ter, então, a distância entre os focos igual a 0 e, portanto, a excentricidade valerá 0. Neste caso particular, a elipse também é uma circunferência. Legal? Vamos perceber aqui uma outra coisa. A excentricidade de uma elipse, quando ela for igual a 1, quer dizer, então, que a distância focal é igual ao semi-eixo maior. E aí a elipse deixa de se definir, deixa de aparecer. Tá legal? Vamos aqui observar agora uma outra coisa importante, que é a relação entre os semi-eixos e a distância entre o centro e o foco. Qual é a relação entre A, B e C? Se eu marcar essa caixinha, conseguimos perceber, com o P estando nesse vértice, temos certeza de que este comprimento é igual ao do semi-eixo maior, coisa que vimos na construção anterior. E aí, dadas essas condições, podemos aqui perceber um triângulo retângulo e, portanto, o Teorema de Pitágoras descreve essa relação entre o comprimento do semi-eixo maior, o comprimento do semi-eixo menor e a distância do foco ao centro. Então, você consegue perceber, mesmo que você modifique o semi-eixo maior, que esta relação vai se manter. Continuemos agora para mais uma construção que vai nos permitir falar sobre como deduzimos a equação da elipse. Toco aqui, vou para uma outra construção. É um processo que usa de bastantes artifícios algébricos. E aqui eu não vou me demorar. Deduzindo a equação da elipse, com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo AX. Aqui estão as condições e aqui estão as passagens algébricas. Se você nunca viu ou quer revisar, assista esse vídeo. Esse professor faz uma brilhante dedução explicando cada uma dessas passagens. Legal? E se você tiver mais curiosidade, vá aqui nessa outra janelinha e perceba que eu escrevi a dedução da equação da elipse usando a janela CATS. Todo aquele processo da construção anterior, você pode perceber, clicando aqui 2 vezes, arrastando, e vendo linha a linha, com o apoio do cálculo simbólico, como é que a gente chega à mesma equação, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, como sendo a equação de uma elipse com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo AX. Então aqui é só para ilustrar um pouco mais, tá, gente? Vamos pensar agora num outro caso muito importante. A gente está falando aqui de equações canônicas da elipse, tá? Vamos olhar para outra equação canônica da elipse. Só que agora eu quero uma elipse com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo AY. De um modo apressado, se você olhar todo o desenvolvimento algébrico, você verá que com estas condições para os valores genéricos dos focos e dos vértices, nós vamos poder dizer, e aqui vai haver uma mudança. Essa elipse, se você aceitar dizer assim, agora com ela em pé, né? O seu achatamento acontecendo aqui na direção do eixo AX, você vai perceber que o semi-eixo maior está sobre o eixo OY. E toda essa construção representa bastante aquilo que nós já vimos com os focos sobre o eixo OX. Mesma coisa, se os focos coincidirem, nós temos uma circunferência. Se a distância focal for igual aos semi-eixos, a gente passa a não ter mais uma elipse bem definida. Tá? Então é só tomar esse cuidado. É só olhar aqui, ó, nessa equação. Se o A, que é o semi-eixo, e é sempre maior do que B, estiver
abaixo de y ao quadrado, então nós estamos falando de uma elipse centrada na origem e com reta focal coincidindo com o eixo AY. Bom, vejam, a excentricidade também se dá pela distância C dividida pela distância A e, de novo, a excentricidade é igual a zero, significa que a elipse é um caso particular, é chamada de circunferência. E se a distância focal for igual ao comprimento do semi-eixo maior, a gente vai poder perceber que essa excentricidade vai ser igual a 1 e, portanto, a elipse não vai se definir. Aqui também vai valer a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Por enquanto é isso. Espero que você consiga aproveitar e fica um grande abraço.